Vocês já ouviram falar sobre obesidade mental? Pois é, muitas pessoas hoje, nós hoje, na verdade, temos acesso a muitas informações, né? A gente tem acesso a vários livros, filmes, conhecimento em geral. O acesso hoje é muito fácil. O acesso ao conhecimento hoje é muito fácil. Diferentemente de antigamente, que você precisava ir nas bibliotecas, né, você precisava ou ler o livro lá ou pegar o livro. Isso é de décadas passadas, que a geração de hoje nem sequer conhece, porque em uma única telinha, pelo celular, você consegue ter acesso a muitas informações. Porém, não adianta você ter esse acesso, ler sobre isso, aprender sobre isso e não colocar em prática. Do que adianta? Do que adianta você ver vários vídeos sobre cursos, sobre uma série de coisas e não colocar em prática? Eu diria que, por exemplo, é como se você pegasse vários livros de como fazer exercícios e nunca fizer, nunca fazer. Adianta você estar lendo um monte de livros, saber que para você fazer uma abdominal você precisa fazer X, Y, Z e não praticar? Não adianta. Vai te deixar em forma com o corpo? Não. Adianta você ficar estudando um monte de receitas de cozinha e nunca cozinhar? Você não vai saber cozinhar. Não importa. Você tem que colocar em prática. É a prática que te vai dar a transformação. E aí sim vai virar um conhecimento, porque você vai ter a vivência, a experiência. Você vai testar, você vai acertar, você vai errar. Você vai fazendo testes. E na nossa vida também é assim. Então, quando a gente fala que hoje em dia muitas pessoas têm obesidade mental, é porque o acesso à informação ela é muito grande e é muito fácil. Então, hoje em dia, muita gente tem esse acesso à informação de uma forma muito simples. Mas, às vezes, esse excesso de informação, ele faz mal também. Ele faz mal. Porque se você não aplica, vira um cansaço mental, que é o que nós chamamos de obesidade mental. Todos nós, pessoal, precisamos o tempo todo estimular o nosso cérebro e aprender coisas novas. Até aí tudo bem. Mas o aprender coisas novas, o fixar as coisas novas, é por meio de experiência, por meio de vivências. Então não adianta eu estar aqui falando para vocês se vocês não vivem o que eu falo. Vocês não testam o que eu falo. E desenvolver o músculo da felicidade é justamente isso. É de você aplicar as coisas que você aprende. Porque aí sim vai transformar a sua vida. Então, se você quer uma vida transformada, você precisa ir atrás de conhecimentos novos, experiências novas e testando. Você precisa praticar. É a prática que vai te dar, digamos, a subsistência, que vai te dar a transformação. Sem a prática, você não vai conseguir transformar a sua vida. Então, não adianta você estar acumulando um monte de informação, um monte de conteúdo, se você não praticar. Ele simplesmente vai virar um acúmulo, como se fosse estocando dentro de um armário, sabe? Quando você vai estocando, 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 sem nenhuma serventia. Então, você precisa, sim, praticar. E como que é esse praticar, Roseli? É com pequenas ações todo dia.
Por exemplo, eu não estou dizendo aqui que vocês precisam aprender alguma coisa nova todo dia, sempre, pelo menos uma vez por mês, alguma coisa diferente. Pois é, então faça. Faça essas experiências novas, viva experiências novas. Que seja experiência simples. Talvez uma comida que você nunca comeu, talvez um lugar que você nunca foi. E olha que doido, uma coisa muito boba. Às vezes, sentar numa outra posição da mesa. E você já percebeu que todas as vezes você senta no mesmo lugar na mesa? Se você vai almoçar com a família, às vezes você está lá sempre no mesmo lugar. E é engraçado que como a mente da gente gosta daquela rotina ali. E aí quando você vai numa posição diferente, aquilo te traz um desconforto. Vocês já perceberam sobre isso? Traz um desconforto. É igual assim quando você vai estudar. Eu, pelo menos, quando eu estudava, sempre sentava na mesma cadeira. E quando você muda, sei lá, você muda de um lado para o outro, aquilo te traz um desconforto. Você já percebeu? Por quê? Porque a mente ela precisa trabalhar. Então, eu acredito que você precise sempre testar para ver outros ângulos. Veja outros ângulos. E você vai ver que a percepção que você tem, às vezes, sobre uma coisa, ela pode mudar, dependendo do ângulo que você vê. Vocês já pararam para pensar que algumas vezes você fala assim, nossa, eu adoro tal comida daquele lugar, daquele restaurante, né? E aí, de repente, não é tão mais gostosa mais. Por quê? Porque você já viveu outras experiências e talvez comidas melhores que aquela que você tinha experimentado. Vocês entenderam? E aí a régua vai mudando. Ou seja, se você não viver as experiências novas, você vai estar sempre na mesmice. E se você só ouve, mas não pratica, também você vai ter a sua vida estagnada, você não vai transformar. Então transforme a sua vida, desenvolva o músculo da felicidade, tendo essas vivências e experiências e colocando em prática tudo aquilo que você aprende. Tenha um excelente dia!